Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce, eu sou professora de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Durante esse período em que vocês estão tendo aulas remotas, né, que nós, por conta da pandemia, não conseguimos estar aí juntos presencialmente na escola todos, eu vou gravar as aulas com os conteúdos de língua portuguesa, do material que vocês estão estudando, certo? Então, nessa primeira aula, na aula de hoje, nós vamos revisar, recordar lá o material 1. Vai funcionar como uma espécie de revisão mesmo, porque certamente vocês já devem ter lido os textos, feito as questões, e aí vocês vão revisar e relembrar tudo que foi discutido, tá? Qual que era o objetivo desse primeiro material? O objetivo era que vocês refletissem sobre a divulgação de notícias falsas, das chamadas fake news. Lembram-se disso? Então vamos lá, aqui está o material, né? Então, lá para começarmos, a era digital trouxe muitas informações que estão chegando cada vez mais rápido. Antigamente, para que nós soubéssemos o que acontecia lá do outro lado do mundo, demorava muito. Os jornais, depois para serem atualizados, mesmo assim, não tinha essa velocidade que é hoje. Hoje em dia, algo que acontece, sei lá, no Japão, em minutos nós já estamos sabendo aqui. É praticamente instantâneo. A informação, ela viaja numa velocidade assim, impressionante, praticamente ao mesmo tempo. Nós já ficamos sabendo. Só que nem todas as informações que chegam até nós são verdadeiras. E é essa a questão. As pessoas eram acostumadas a achar que tudo que era publicado, né, já que tinha poucas fontes de informação, tudo que ia para o jornal era verdadeiro. Ninguém questionava, tá? E a questão é que não é bem isso, não é bem assim, tá? E aí, para a gente começar, qual a sua primeira atitude ao receber uma determinada informação? Principalmente nos aplicativos, aí no WhatsApp ou, sei lá, no Facebook, Instagram. E aí, quando você lê uma informação, qual é a sua primeira atitude? Você fala, nossa, que interessante, vou compartilhar? Você para e pensa, será que isso aqui é verdadeiro? Né? Você considera importante estar atento às mensagens que são transmitidas? Você já parou para pensar? Será que eu posso sair compartilhando qualquer coisa? Tudo que está ali é realmente verdadeiro? Quais são as consequências da disseminação de notícia falsa? Será que passar notícia falsa pode ser prejudicial? Será? Então, nós temos que refletir sobre essas questões. E aí, para começar, então, temos aqui uma charge. Toda charge, tá? Ela faz uma espécie de crítica a algo que está acontecendo ali na realidade. Então, a gente, se estiver desatualizado, não souber do que está acontecendo, vai ser muito mais difícil interpretar corretamente. Então, vamos lá. Ela se chama fake news. Então, para começar, lembre-se aí do que é fake news. Então, ontem foi 1º de abril, mas o papai nem percebeu, porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Olha quem está dizendo isso. A gente tem aqui quem está dizendo isso é um garoto, tá? E ele está falando do pai. Olha lá o pai. No lugar dos olhos, você tem até aquele símbolo, parece que ele está hipnotizado, ele está mexendo no celular. E aí o garoto falando que ontem foi 1º de abril, né? E aí ele continua. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. Para interpretar isso corretamente, então vamos lá. Nós temos que ver vários dados, várias coisas e várias informações que eu tenho aqui. Então, a primeira coisa, ontem foi 1º de abril. Se você não souber que 1º de abril, antigamente era muito comum, hoje em dia é menos, mas que era o dia da mentira, o dia que você pregava peças. Então, ontem foi o 1º de abril, mas o papai nem percebeu que estava todo mundo pregando peça, porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Então, ele está fazendo uma crítica. Como ele só se informa pelas redes sociais que não são confiáveis, onde tem muita mentira sendo divulgada, ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril, ele vive na mentira. Então, olha que interessante que o adulto está sendo alienado aí fora da realidade, vivendo no mundo da mentira, e que a criança que tem essa sacada que não se pode, então, se informar, considerar como verdadeiras aquelas mensagens das redes sociais. E não é somente pelas redes sociais que eu vou ficar sabendo das notícias. Eu não posso acreditar tudo que é postado lá. Bom, então, aqui, você já ouviu falar do termo fake news? Qual o sentido dessa expressão? Se a gente pegar e reparar nessa expressão, fake news, news, notícia, fake, falsa. Então, notícias falsas é um termo do inglês e que não é novo, não é recente. Ele existe desde o século XIX, tá? Mas, atualmente, ele está muito em questão. Por quê? Porque, existem aí até mesmo
aplicativos né, programas, computadores que criam fake news e que disparam fake news. Né? Hoje em dia, várias eleições, né, são influenciadas diretamente por fake news. As pessoas estão aproveitando, então, a falta de critério ao se considerar uma questão que chega no WhatsApp ou que chega no Facebook, e esse compartilhamento automático, essa falta de criticidade, para nos influenciar, para fazer aquilo que, né, lhes é interessante. O que nós notamos, certo? Que os jornais, de certa forma, não existe nenhum jornal imparcial. Nenhum jornal é neutro. Tá? Nenhuma fonte de informação ela é neutra. Todas elas, de certa forma, têm algum interesse por trás. Por isso que é importante que vocês assistam a programação, por exemplo, jornalismo de várias emissoras. Porque aí você pega um pouquinho de um lado, pega um pouquinho do outro, faz ali, né, vê o que tem em comum e chega a um meio termo. Tá? Mas as emissoras de TV, os jornais mais conceituados, eles distorcem, mas eles não inventam. Né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado com a fonte, né? Com compartilhar aquilo que chega lá, se não tiver fonte, se não tem de onde vem, não é verdadeiro. Quantas e quantas vezes não chega lá alguém, faz um vídeo, né, fala eu sou médico tal, qualquer um pode colocar um jaleco e falar que é um médico. De onde que veio essa informação? E aí passar uma desinformação, também de acordo com o interesse de alguém. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso ser facilmente manipulado. Tá? Então, quando às vezes algo é publicado, vai ter lá centenas de compartilhamentos sem que as pessoas sequer se preocupem se elas estão compartilhando algo que é verdadeiro ou falso. Um exemplo, grupos de família, gente. Nossa, na minha família tem um monte, né? De vocês deve ter também. Uma tia, uma avó, alguém que posta lá coisas absurdas, tipo que água gelada dá câncer, ou que a vacina que era feita, ela é para matar a população, ou coisas assim do tipo. Absurdas, sem fonte. Você pode colocar, fulano disse, mas cadê que fulano disse? Onde está? Porque qualquer um pode falar que uma autoridade disse. Mas será que isso tem uma fonte? Será que isso... Como que eu vou ficar sabendo, então, se essa informação ela é verdadeira ou se ela é falsa? Tá? Eu tenho que tomar muito cuidado. Ó. Diante de tanta informação, como saber, né, se as informações são verdadeiras ou não? Como identificar um boato? Quais ações são importantes para o combate à fake news, tá? Então, a primeira coisa, dicas para não compartilhar mais fake news, gente, para não compartilhar, para não sair. Chegou a primeira coisa sem fonte. De onde veio? De onde veio essa informação? Será que ela é real? Né? Se não tem fonte, né, eu tenho que tomar cuidado. Não tem fonte, não fala de onde veio, não é de um lugar que seja sério, Por quê? Porque eu tenho que ser alguma coisa que seja conhecida, de um jornal sério, de uma empresa séria, de um canal que seja sério. Então, se não tem, não fala de uma universidade que seja renomada, um instituto bem conceituado. Cuidado, às vezes fala que é de fulano, mas será mesmo? Se você acha aquilo meio estranho, dá uma pesquisadinha. Então, tá a primeira coisa. Chamou a atenção, tá meio estranho isso, já não compartilha mais. Se você não, né? Você tem que ter hábito de só vou passar para frente aquilo que eu sei, né? Que realmente é verdadeiro, tá? Tom pejorativo é indicativo de mentira. Então, se tá ofendendo, se tá falando mal, assim, com palavras de baixo calão, né? Se tá sendo jornalismo, ele busca sempre pela imparcialidade, pela neutralidade. Então, se tem muitos adjetivos, você está falando muito mal de uma forma, né, que não é educada, se perdeu essa polidez que é tão comum no jornalismo, desconfia, isso não é sério, tá? Olhe sempre a data. Quantas e quantas vezes a gente não vê uma notícia, você fala, nossa, vai estar acontecendo isso, a hora que você vê, tá fora do contexto, aquela reportagem, aquela notícia é de 10 anos atrás, de 5 anos, tá? Então, cuidado, olha a data. Porque às vezes a pessoa pega uma notícia lá antiga, muda então o contexto e aí ela ganha outro significado. Quando ela foi publicada, certo? E use o Google para checar. Isso também é muito interessante. Existem sites de checagem de informação. Você coloca lá se é verdadeiro ou falso, checagem de informação, digita aquilo. Se você achou só num lugar, não tem vários, aquela notícia
foi só de um lugar, tá muito estranho, né? Então, não é confiável. Por quê? Porque se for um fato conhecido, né, se for algo que realmente aconteceu, ela vai ter que ser publicada em vários jornais. Então, tenha o hábito de ler vários jornais para comparar a informação, tá? Tenha o hábito de pesquisar, de consultar, de verificar, de checar. Então, a gente tem que não ser manipulável, né? Nós temos que ter desenvolver algo muito importante que é a nossa criticidade. Nós temos que ser críticos, leitores críticos que não aceitam qualquer coisa, que não aceitam qualquer coisa que passa no jornal, que não aceitam qualquer coisa que lê, que não transmite informação falsa. Por quê? Porque informações falsas podem trazer sérios prejuízos. Sérios prejuízos. Tá? Nós estamos vivendo aqui um mundo de, né, uma pandemia de mentiras. Aqui vocês tinham uma reportagem que falava sobre a disseminação de informações falsas, né, que a comunidade foi feita uma pesquisa que a maior parte das pessoas aí, ó, o WhatsApp ele aparece como a principal rede social de distribuição de fake news. Né? Pessoas que falam, né? Porque tem que fazer um médico falando de tratamento precoce, né? Que é importante. Que não usar máscara não é tão importante. Né? Quantas e quantas pessoas, né, divulgando, desinformando a população, não incentivando ao uso de máscaras ou ao distanciamento social, achando que é fácil, que basta fazer um tratamento precoce e que não é comprovado, e que não tem importância se eu pegar, não, eu tomo um remédio ali e eu saro, e que não é bem assim, né? Modificando dados, dizendo que as pessoas não estavam. Quantos, né, inventaram, pegaram lá vídeo de um outro lugar, de um outro contexto, falando que não estava tendo mortes pela Covid, não. Que estavam enterrando caixões vazios. Olha que absurdo. Então essas pessoas elas estão sendo responsabilizadas por divulgar fake news. Todas elas têm um interesse de fazer essas informações que não são verdadeiras. Então tome muito cuidado. Né? Quantas pessoas às vezes não morreram, não estão morrendo por terem sido vítimas, não ter essa consciência crítica, né? E ser vítima dessa desinformação. Milhares de pessoas morrem todos os dias no nosso país. A gente tem que tomar cuidado. Então, nós somos responsáveis, sim, por aquilo que nós falamos e também por aquilo que nós compartilhamos, tá? Aqui, então, antes de viralizar uma notícia, vamos refletir e pesquisar a sua veracidade, porque as fake news, elas podem afetar a vida de muitas pessoas e ter sérias consequências. Ter sérias consequências. Como eu disse, muitas pessoas às vezes estão deixando de ter os cuidados necessários com a pandemia por causa de vídeos que levam então a não dar o devido tratamento, a devida atenção e ter os devidos cuidados, tá? Diante dessa pandemia. Olha, mais uma charge, né? Antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. E aí, viralizar, ele tá entre aspas. Por quê? Porque essa palavra, ela tem um duplo sentido. Aqui na charge está brincando, né? Então, por que viralizar, né? Viralizar na internet era fazer um vídeo que tivesse muita visualização, fosse rapidamente compartilhado, né? Então, antes do coronavírus, sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. E aí, viralizar de vírus, não um vírus que se reproduz rapidamente. Então, você tem o viralizar, né, nesse sentido de, viralizar é muito legal, mas ao mesmo tempo de viralizar uma notícia ruim, uma fake news não é legal, né? E viralizar um vírus que se espalhar, pior ainda. Então você tem aí vários sentidos para esse viralizar, tá? E por fim, depois de toda essa reflexão sobre criticidade, fake news, checagem de informação, cuidado com o interesse que existe por trás de cada informação, tá? Estava na hora de escrever. Então espero que tenham feito essa produção e mandado para o professor de vocês. Caso vocês não tenham feito, façam ainda, mande que com certeza será um critério de avaliação que os professores terão de vocês, tá certo? Então olha aí, e como você lida com essas informações que recebe? Escreva seu depoimento com relação às notícias falsas. Você já transmitiu ou foi vítima de alguma fake news? Você já acreditou em alguma? Você já compartilhou e descobriu depois que era falso? Né? Você já viu alguma vez? Você já pegou e falou, suspeitou, isso aqui tem cara de notícia falsa?
produza seu texto e aproveite para dar dicas. Que dicas você daria, né, de como estar atento ao que recebe e não compartilhar se tem certeza, se você não tem a certeza, aliás, da veracidade dessa informação, se essa informação realmente é verdadeira ou não. Então aqui justamente para você contar a sua experiência, né? Como que foi, como que às vezes lá no grupo da sua família, como lá no Face, aparecem muitas notícias falsas, você orienta, você procura checar ou não, a partir de agora você vai checar ou não, que dicas você daria para sua família de como eles não caírem, né, nas fake news. Espero que vocês produzam esse texto aí com muito carinho, façam a revisão depois, verifiquem se tem problemas ortográficos, de acentuação e tudo mais, se o seu texto ficou claro, se quem lê-lo vai conseguir compreender bem, e arrasem aí. Então, eu quero ver nota 10 em criticidade, ok? Um beijo, até mais, a gente se vê numa próxima aula.